Gente, realmente já era. A importação acabou aqui no Brasil, começou a valer o remessa conforme e nós não temos mais opção diretamente no carrinho. A maioria das lojas já atualizou. As que não atualizaram ainda vai atualizar em breve, então não tem mais como importar sem pagar essa taxa absurda, 20,48% até $50 e acima de $50, 92,77%. Exemplos práticos, Basius Bowie H1 fone de ouvido de R$306 vai para R$549,16. Redmi Buds de R$300 vai para R$578, já passa de $50. Poco S5 Pro vai de 2.518 para 4.757. Poco X5 Pro de 1.377 para 2.763. Hilo Solar, R$192 vai para 227. Beleza, até $50 até que tá aceitável, é justo pagar uma taxa 20%, se fosse todos os produtos, seria até ok, mas em um top de linha, o Oppo Find X6 Pro de R$4.686, ele vai para R$9.229. Gente, isso é um absurdo sem tamanho, uma medida que prejudica muitos pobres. Ai, José, mas tá falando porque você importa. Eu, particularmente, quase não importo nada, eu moro perto do Paraguai, e assim, vai subir aqui no Paraguai, é claro, mas nada perto de 92%. Vai ser uma merda para quem não tem opção de comprar coisas que a gente gosta de comprar. Coisas que a gente gosta de comprar mesmo. Tipo cafeteira. Você compra hoje na Shopee, no AliExpress, muito mais barato que no Brasil, na Shein. Vai pagar 20% de imposto. Se você quiser uma cafeteira um pouco melhor, uma italiana de aço inox, que custa os seus R$300, você vai agora pagar R$600. E as grandes varejistas, elas importam da China, elas pagam imposto, mas elas têm uma margem de lucro muito grande. E isso foi para favorecer essas grandes varejistas. A indústria nacional não fabrica concorrentes para a maioria dos produtos que a gente importa. E não vai melhorar, não tem incentivos para a indústria nacional, só tem um desincentivo, uma piora no padrão de consumo. 20,58% até acho meio justo, assim, né? Nos produtos baratos não fica tão inviável. Ainda dá para comprar um fone de ouvido barato, ainda dá para comprar uma Mi Band, mas uma coisa de $60, por exemplo, que é um fone de ouvido Redmi Buds, já vai para R$578, com R$278,50 de imposto. Isso é um absurdo sem tamanho. 60% já era um absurdo, deveria diminuir e não aumentar para 92%. Isso é simplesmente um absurdo. Basius Bowie de R$306, com 264 de imposto, vai para 549. E o preço das coisas aqui no Brasil vai subir. Então, sem concorrente, não tem porquê uma marca como sei lá, não tô falando que a Edifier vai fazer isso, mas vamos supor que a Edifier faça isso. Uma marca brasileira que faz ótimos fones de ouvido, que são baratos, custo-benefício, porque tem uma concorrente chinesa que entrega um fone com uma qualidade similar por um preço baixo. Então a Edifier não pode aumentar muito o preço, porque senão ela fica sem capacidade de concorrer com os chineses. A JBL já foi caríssima aqui no Brasil e hoje é muito mais em conta porque tem concorrência. Então a JBL, se não baixasse o preço, não venderia mais porque você podia importar de outros lugares. Monitores, a Samsung aqui no Brasil tem um preço excelente, porque fabrica aqui, então dá para outras marcas também virem para cá e ter um preço mais em conta, como a Samsung faz. Mas o mercado não tem incentivo nenhum, principalmente para abrir concorrência para marca pequena. A Xiaomi tentou vir para cá 2 vezes já e não conseguiu, é muito difícil o mercado nacional, tanto que as pessoas não compram tanto assim, a Xiaomi não tem tanta relevância assim no Brasil, outra porque o imposto e os encargos aqui no Brasil são muito altos. Tem que existir sim uma proteção industrial nacional, tem que existir um incentivo, mas não inibindo o poder de compra e proibindo o pobre de ter um padrão de consumo minimamente decente. Ih, falou bateria? Não tinha reparado. Um padrão de consumo minimamente decente. E isso não é a solução, tirar de nós mais pobres para favorecer meia dúzia de varejistas, porque não é a indústria que vai ser favorecida, é só a velha da Magalu, o velho da Van. Então é realmente uma medida horrível em todos os sentidos, é um absurdo sem tamanho. Não dá mais para importar coisa acima de $50. Até $50, 20%, eu acho que não tá tão proibitivo assim. Dá para continuar comprando, só que $50 é muito pouco. No mínimo tinha que ser uma faixa maior de 20%, tipo assim, até $200 vai ser 20%. Beleza, até R$1.000 você vai pagar no máximo 20%. Tranquilo, acho que uns $300. Essa isenção de $50 é lá da época da ditadura militar brasileira, então $50 na época tinha um valor totalmente desproporcional, no mínimo tinha que corrigir isso para os padrões de hoje e daria mais de $300, eu acho, eu fiz esse cálculo uma vez, não lembro bem agora, mas no mínimo tinha que ser corrigido para os padrões de hoje de compra, então $50 lá em 1961 tinha muito mais valor do que $50 hoje, então tinha que ter aí no mínimo a isenção de, na minha opinião, de $300, R$1.500 nessa isenção que só paga o ICMS, que no total vai dar 20,5%. Aí acima de $300 a gente pensar em uma taxa que não fosse 92%, sei lá, uns 35% talvez. Mas cara, começou hoje a remessa conforme,
Eu não vou importar mais nada caro de jeito nenhum. Não vale a pena arriscar. Ah, José, mas os chineses vão declarar errado. Até podem declarar, mas as lojas que forem pegas fazendo isso serão excluídas do remessa conforme e entrarão numa espécie de blacklist do governo. E isso pode prejudicar a própria plataforma, no caso a AliExpress. Então não sei se vai funcionar essa subdeclaração. Enviar pelo Uruguai não é uma solução. Eu sei que tem muita gente falando que isso é uma solução, mas não é. Não tem como enviar pelo Uruguai, não existe uma isenção do Mercosul para bens de consumo de pessoa física aqui no Brasil. Existe um incentivo a parcerias comerciais e industriais, sim, no Mercosul, mas eu não posso para o Paraguai e importar o que eu quiser. Nem que eu for lá buscar. Eu tenho que pagar a taxa e é no máximo US$ 500 de isenção uma vez por mês, né, que eu posso ir para lá. Então, se eu for para o Paraguai e trouxer US$ 1.000, eu serei taxado. Então, não posso para o Paraguai importar um iPhone livremente, deliberadamente, muito menos pelo correio. E o Uruguai é a mesma coisa. Eu não posso pegar um voo para o Uruguai agora e começar a trazer iPhone para o Brasil. Não é assim que funciona. A parceria do Mercosul não é para isso. Não posso lá para o Uruguai abrir uma loja e ficar enviando para o Brasil e garantir que não vai ser taxado. Pode ser que passe sem taxa, porque não é o foco da receita o Uruguai, mas uma hora ou outra, com certeza. Ei, ei. Com certeza será taxado. Não sei se o microfone está funcionando muito bem, mas com certeza será taxado. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui para realmente alertar vocês que começou a remessa conforme e para expressar minha indignação. Todo mundo que me acompanha nessas outras redes sociais sabe que eu votei nesse governo. Eu fiz, sim, uma campanha a favor desse governo, não porque eu gosto desse governo. Eu acho que todo governo governa para as elites. Era só uma questão de gostar menos do outro candidato. Mas esse governo fez uma medida assombrosa que eu tenho quase certeza que o outro governo também faria. Era uma medida que já estava muito prevista e muito encaminhada para 2023, o remessa conforme, mas foi esse governo que fez. Então, eu acho que o outro faria de qualquer jeito, mas foi esse governo que fez e temos que criticar muito mesmo. Não é questão de A ou B, é questão de nós, pobres, nos ferrando como sempre, né? Então, tem que criticar, tem que cobrar. E isso é um absurdo, essa medida. Eu espero, seriamente, que não arrecade nada, que a arrecadação despenque totalmente, que vire uma merda completa a arrecadação e que esse remessa conforme tenha que ser votado novamente, voltado atrás, aliás, que não foi votado, é decreto, tem que voltar atrás, porque vai despencar. Eita, pega, as luzes estão todas apagando hoje, hein? Pelo amor de Deus. Problemas técnicos com as baterias, eu tava viajando pra BGS, então não tá tudo 100% recarregado. Mas, gente, acabou a importação. Sério mesmo, e o padrão de consumo de nós mais pobres vai ter que diminuir. Não temos mais opções de compra. E é bem revoltante isso, é bem preocupante. Quais serão as próximas medidas totalmente antidemocráticas? Essa é uma decisão totalmente antidemocrática. Com certeza não é a vontade do povo o remessa conforme. Então, numa democracia, os representantes eleitos com certeza não representam o interesse do povo. É totalmente contrário ao interesse do povo essa taxação de 92% em produtos acima de US$ 50. É totalmente absurdo. Então, assim, a democracia é um sistema de governo muito falho. As elites comandam e mandam, a gente não tem nada que a gente possa fazer. O cara fez um decreto, isso nem foi votado. Eu acho que nem votado isso passaria. No mínimo ali, esse pessoal do Kim Kataguiri faria uma oposição, faria um barulhinho nas redes sociais. Eles fizeram, mas não tem o que fazer, não foi votado. É uma medida totalmente absurda tomada por uma única pessoa, porque a lei permite isso. É o ministro da Economia que decide sobre essa taxação e como será feita a taxação, até a isenção de 50 até US$ 100 e a cobrança de imposto da lei, né, de 60%, mais o ICMS. Ele pode fazer isso que é o mais absurdo. E também ninguém votou, porque quem estabeleceu esse parâmetro foi uma ditadura não eleita, e depois tivemos uma Constituição que foi feita por não eleitos. A Constituição brasileira, apesar de ser melhor do que o que era antes, foi feita por um monte de gente não eleita. Ninguém foi eleito para ser constituinte aqui no Brasil. Então, tipo, foi a elite burguesa que fez, por conta própria, uma Constituição democrática. E é isso que a gente tem que viver hoje, refém de uma elite lá de Brasília que faz o que quer e o que não quer e o remessa conforme. É um grande expoente disso, uma medida totalmente antidemocrática, monocrática e absurda e que vai prejudicar muito nós mais pobres. Isso é revoltante, realmente. E assim, eu sei que vai vir um monte de faz velho aqui, sim, eu votei nesse governo. E é um absurdo, é uma merda o que eles estão fazendo. Ai, mas e os defensores do governo vão falar, mas ele fez isso, isso, isso. E fui, irmão, eu não quero saber.
É tudo, todo dia para ferrar o pobre. E a gente não pode ficar passando pano para isso, sendo que nós somos os pobres que estamos nos ferrando. Então, sabe, começa conforme tá valendo e acabou a importação.